crianças, cheguem aqui pertinho de mim, pra gente contar uma história. Hoje a gente vai contar uma história da Bíblia. Podem sentar aqui, ó. Sentem aí. Hoje eu vou contar uma história da Bíblia pra vocês. Hoje a gente está comemorando a Páscoa. Hoje é sexta-feira. E hoje tem Páscoa? Hoje sexta-feira tem Páscoa. Essa semana toda. Sabe que hoje a Angelina vai fazer uma Páscoa comigo? É mesmo? E vai esconder os ovos e todo mundo tem que achar. Ai, que legal. É quase um caça-tesouro, né? E agora eu vou contar uma história para vocês que é preciosa igual um tesouro. Nós estamos durante essa semana comemorando a Páscoa. A gente está nesse clima de Páscoa. E normalmente as pessoas pensam na Páscoa, elas pensam em coelho, ovos. Mas eu vou contar a verdadeira história da Páscoa para vocês. Havia um povo chamado povo de Israel. E eles estavam presos, eles eram escravos em um lugar chamado Egito. E Deus havia dito para eles o seguinte: olha, eu vou livrar vocês. Só que o faraó, que comandava aquele lugar, ele não queria livrar aquele povo, não queria deixar eles irem. E Deus começou a mandar vários sinais, enviar vários sinais, para dizer para o faraó que era para ele deixar o povo de Israel embora. Mas o faraó não quis. E o último sinal, a 10ª praga conhecida na Bíblia, o último sinal que Deus deu foi a morte dos primogênitos. Todos os filhos mais velhos iriam morrer. Só que Deus disse o seguinte: olha, aqueles que matarem um cordeiro, pegarem o sangue do cordeiro e passarem na porta, na beira da porta, assim, o anjo não vai matar ninguém. E então o povo de Israel matou o cordeiro, fez um sacrifício a Deus, pegou o sangue, pintou na beira ali da porta e toda aquela família foi protegida. O anjo passou por ali, porque tinha um significado. E Deus disse que a partir daquele momento eles iam comemorar a Páscoa. Sabe o que significa a Páscoa? Libertação. É nova vida. Deus naquele dia poupou a vida daqueles que eram os mais velhos, os irmãos mais velhos. Opa, E Deus... tio, Oi. sabia que meu irmão é mais velho? Pois é. Eu também. Você é a mais velha, não é, Rebeca? Se tivesse naquele dia e não tivesse passado o sangue na porta, você ia morrer. O irmão dele ia morrer. Mas se passasse o sangue na porta, todos iam ficar vivos. Você, o irmão dele. O que acontece, Rebeca? Nessa história, Deus estava protegendo o povo. O protegendo como se fosse um escravo. Eles eram escravos, iam ser libertos e ele estava protegendo a vida. Sabe qual que é o sentido verdadeiro da Páscoa? É um substituto. Alguém que morre e fica no meu lugar. Eu devo morrer, mas ele morre no meu lugar. Senta um pouquinho, Pedro, para eu te contar. Pedro, quem era para morrer era o mais velho. Mas quem acabou morrendo foi o cordeiro. O verdadeiro sentido da Páscoa é isso. E essa é uma festa que foi comemorada de acordo com o tempo, que é a libertação. É o substituto, é alguém que morre no meu lugar para me libertar, para dar uma vida. E Deus libertou o povo de Israel. Agora olha aqui, Caleb e Pedro, olha só que interessante. Quem foi mesmo que morreu em nosso lugar? Jesus morreu em nosso lugar. Por isso que a gente comemora a Páscoa. É Jesus que... Jesus! Então, Pedro, por que a gente comemora a Páscoa ainda hoje? Porque lá eles mataram um cordeiro naquela época, simbolizando o quê? A libertação, uma nova vida. E hoje a gente tem Jesus, que é o verdadeiro cordeiro, que morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Por isso que a gente comemora. Agora tem uma coisa interessante na Páscoa para a gente aprender. E agora eu preciso contar isso para vocês. Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez uma cerimônia em comemoração à Páscoa. E ele disse assim: a partir de hoje vocês não vão mais matar cordeiro, mas vocês vão fazer isso para lembrar de mim, em memória de mim. Jesus lavou os pés. Senta aqui, senta para eu mostrar para vocês. Jesus se reuniu com os discípulos. Põe o pezinho para frente, igual eu tô assim. Jesus se reuniu com os discípulos, estavam sentados numa mesa. E sabe o que Jesus fez? Jesus falou que aquilo ali era um símbolo da Páscoa. Então ele foi lá, pegou uma vasilha com água
e começou a lavar os pés dos discípulos. Pegou a vasilha com água e começou. E os discípulos, não, Pedro principalmente, você não vai lavar meu pé não, mas eu preciso, porque senão não vai ter sentido. E aí ele foi lá e lavou o pé de todo mundo que estava ali com eles, inclusive da Rebeca, se a Rebeca estivesse lá. O que acontece, Pedro e Caleb? Jesus ele começou a cerimônia da Páscoa ensinando que precisamos lavar os pés. Sabe o que isso significa? Humildade, significa humildade. Porque eu preciso me dobrar, o pé é uma coisa que é suja, tem chulé de vez em quando. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus está dizendo assim: vocês não podem pensar que vocês são melhores do que ninguém. E então os discípulos começaram a lavar os pés uns dos outros, como um símbolo de que eles estavam pedindo perdão e que eles estavam perdoando também aqueles que estavam ao seu redor, os discípulos que estavam com ele. A promessa de Jesus existe desde o Éden, desde a criação. A morte do Cordeiro existe desde a entrada do pecado no mundo. Mas a Páscoa foi instituída, como nós podemos ver aqui com a história com as crianças, desde o Êxodo, na história do povo de Israel. Mas um momento específico na vida de Jesus, que a gente pôde compartilhar aqui, o momento da ceia, foi os momentos que antecederam a prisão e o sacrifício de Cristo. Queridos, a Páscoa é um momento para celebrarmos a morte de Cristo Jesus em nosso favor, em nosso lugar. Assim como na Santa Ceia lembramos disso. E a ceia mostra o grande e maior exemplo de Cristo. Deixe essa preciosa lição na sua casa. Ensine para os seus filhos essa preciosa lição ou para os seus amigos. Cristo, ali sabendo que havia um traidor, lavou os pés de todos para demonstrar o seguinte: eu amo todos vocês. Nunca se esqueça disso. Jesus te ama e o sacrifício dele foi por mim e por você. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, que essa história que ouvimos agora há pouco com as crianças possa ser uma realidade em nossa vida também. Aceitar Cristo em nossa vida por completo. Lembrarmos do sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso favor, em nosso lugar. E Senhor, vivermos uma vida de humildade diante de Ti e diante do próximo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Feliz Páscoa!